Fala minha galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro Riciopo aqui no SOS História para a nossa parte 2 da nossa aula de questão árabe-israelense. Ontem, parte 1, espancamos de conteúdo, falamos bastante, muito conteúdo para você aí mastigar. E se você não assistiu a parte 1, corre lá para assistir, porque essa aula é sequência da parte 1. Então eu vou falar de algumas coisas que nós falamos na aula anterior e é preciso que você assista a aula anterior para assistir essa aula de hoje, beleza? Tranquilo? Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho aqui ó, para saber quando tem vídeo novo para você e curte o vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Mais uma vez, como eu sei que vai atrair muita gente de forma bem heterogênea essa aula, eu não vou fazer aquela pegada de sempre, né? Colocando música, dançando, enfim. Vai ser uma aula mais tranquila e uma aula mais densa, inclusive, com relação a conteúdo, tá? Vai ser provavelmente uma aula maior do que as que costumam ter aqui pelo canal. Antes de mais nada, meu som tá show aí pra vocês? A imagem tá ok? Deixa eu dar uma olhada aí na imagem. Está tudo ok, sempre oferecendo o melhor aqui para vocês, tá show? Beleza. A galera que assistiu a aula de ontem, coloca aqui no chat o que vocês acharam da aula. Curtiram, gente? Coloca aqui, comenta aí. Curtiram, curti, não curti, alguma dúvida, tá? Vou até beber uma água aqui para você falar aí o que você achou, se teve alguma dúvida, enfim. Vou até beber uma água aqui. E aí? Vai que a gente vai te respondendo aí. Vai falando aí no chat. Curtiram? Fluiu? Show? Gente, vou sair aqui do quadro rapidinho, tá? Para quem quiser tirar um print desse resumo aqui da parte 2 da aula. A gente vai até Guerra dos 6 Dias, ali em 1967. Próxima aula a gente fala sobre Guerra do Yom Kippur, sobre as tentativas de acordos de paz, enfim. A Intifadas já é uma outra parte, a terceira parte da aula. Então essa parte 2 é uma parte bem densa também, que se iniciam os conflitos aqui a Vera. Ó, vou sair aqui do quadro rapidinho, copia aí, pausa, tira print, né? Enfim, e vambora. Show? Tirou um printzinho, quer copiar, tranquilo. Beleza. Galera, vamos lá. Lembrando, recapitulando, previously, nos capítulos anteriores, nós falamos ali sobre o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, que acabou deixando de lado toda aquela ideia do Livro Branco de 1939, que buscavam ali acordos, e fez com que a Grã-Bretanha reduzisse o apoio ao sionismo, porque começa a apoiar os árabes que precisariam combater os nazistas ali na região do Oriente Médio. Lembra que a gente falou isso? Beleza. Lembra também que a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945 e todo mundo, a comunidade internacional, o mundo inteiro, fica muito chocado com a descoberta ali, né, do Holocausto e as práticas do nazismo com a morte de mais de 6 milhões de judeus. Isso vai espantar e vai aguçar, vai incentivar, vai impulsionar, né, de forma quase que imediata a necessidade da criação de um Estado judeu. Isso é quase que um acordo mútuo ali pela comunidade internacional. E como a Inglaterra estava muito enfraquecida por conta da Segunda Guerra, dos conflitos, né? Ela é uma das principais protagonistas ali contra o nazismo de Adolf Hitler. A Inglaterra ela vai ceder o território para a ONU. Pedro, mas que território? Na aula 1 a gente falou que em 1920 o Tratado de San Remo ele definiu a divisão dos territórios ali do Império Turco-Otomano, que tinha sido desmembrado, em mandatos. E a Inglaterra vai ficar ali com a região da Palestina, tá? Fica com a Síria e também fica com a Palestina. Ou seja, essas regiões elas seriam submissas à região da Inglaterra. Como a Inglaterra está enfraquecida, ela pega essa região da Palestina, ela fala assim, ó, ONU, pode ficar com você. E ela cede esse território para a ONU. A Organização das Nações Unidas foi criada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de promover a paz e combater a fome e várias mazelas que afligiam o mundo naquele contexto.
E aí, gente, a ONU, recém-criada, vai fazer uma assembleia, a Assembleia Geral da ONU, em 1947, que vai ser presidida pelo Oswaldo Aranha, tá? E para quem não sabe, essa aula aqui, essa segunda aula, eu vou usar bem mais o meu tablet, tá, gente? Que eu vou precisar projetar alguns mapas aqui para vocês, pra gente dar uma olhada. O Oswaldo Aranha é esse cara aqui, ó. Vê se vai aparecer para vocês aqui, peraí. Vê se vai aparecer aí pra vocês. Tá aparecendo? Então, Oswaldo Aranha é esse cara aí, ó. Ele era brasileiro e ele vai presidir a Assembleia Geral da ONU em 1947. Gente, olha só, ele vota a favor da Resolução 181. E essa Resolução 181 lá determinava o quê? A partilha da Palestina. Então a ONU faz uma votação e os países decidem que a Palestina tinha que ser dividida, partilhada. Entre quem e quem? Por exemplo, nesse caso aqui, entre um Estado judeu e o Estado palestino. Então a Palestina seria dividida entre uma parte para os judeus, por conta de toda aquela questão do sionismo e principalmente por conta desse pós-Segunda Guerra Mundial, e um Estado palestino. Seria dividido em dois grupos. A gente tem ali cerca de 33 votos a favor da Resolução 181. Estados Unidos e União Soviética votam a favor da partilha. A gente tem 13 votos contra e 10 abstenções. Beleza? Como é que ficaria essa divisão? Eu vou já colocar o mapa aqui para a gente analisar de forma prática essa divisão. Mas basicamente, a gente teria aqui um Estado judeu, que tinha ali cerca de 30% da população na região da Palestina. Então a Palestina inteira, 30% era população de judeus, beleza? Então 30% na Palestina inteira eram judeus. Eles ficariam com 53,5% do território da Palestina. Enquanto o Estado palestino, que tinha 70% da população, ficaria com 45,4% das terras. Eu nem preciso gastar muito tempo te explicando que isso aqui não vai ser aceito pelos árabes. Os palestinos não vão aceitar isso. Enquanto os sionistas aceitam, os palestinos rejeitam. Beleza? Volto a falar o que eu falei na aula 1 e estou falando agora. Essa aula evoca muitas paixões. A galera acha que é time de futebol, e por conta de uma polarização política, a gente tem muito assim, lado A, lado B, e eu sei que aqui, nesse momento agora, eu posso ser xingado tanto pelos dois lados, tá, gente? Tanto pelo lado que defende Israel, tanto pelo lado que defende a Palestina. Mas, se a gente analisar friamente, existem argumentos que validam a criação do Estado de Israel, e existem argumentos que validam a Palestina continuar com o território. Beleza? Tranquilo? Aqui eu não estou defendendo um lado ou outro. Eu estou falando que Israel, mais do que nunca, precisava de um Estado como o seu. Os caras sofreram diáspora, foram, enfim, espalhados pelo mundo e alegavam, de fato, que aquele território originalmente era deles. Tá? E aí os palestinos falam assim, não, mas a gente se estabeleceu aqui por muitos anos, a gente se desenvolveu aqui e esse território é nosso. Aqui é nosso lar, aqui é nossa casa. E vocês entrarem agora e quererem ter uma parte do território para vocês, não faz sentido. Então, na perspectiva palestina, essa justificativa de Israel, que é uma justificativa baseada em princípios religiosos, não faz sentido. E aí se você for religioso, provavelmente cristão, você vai falar assim, mas caramba, mas Abraão, tudo bem. Beleza, gente. Mas para quem é palestino, essa ideia não existe. Tá me entendendo? Não existe. Agora, para quem é judeu, essa ideia existe. E para eles, aquele território era deles, originalmente eles tinham o direito daquele. Então assim, tem argumento dos dois lados. E tem ali formas de concordar com um lado e formas de concordar com o outro, ponto. Não é uma discussão, a gente tem aqui dois lados e tem dois tipos de argumentos. Os palestinos defendendo que
não fazia sentido argumentar baseado em um território lá dos antepassados, e os judeus argumentando que aquele território já tinha sido deles e que mais do que nunca, por conta de holocausto e tudo que eles sofreram, eles precisavam de um território deles. Beleza? Tranquilo? Mas essa divisão, os palestinos vão alegar que não ficou justa, porque eles tinham maior porcentagem da população, só estou vendo se o som tá bom aqui para vocês, e com a maior porcentagem da população, eles ficaram com a menor porcentagem das terras. E Jerusalém, como é que ficou? Aqui, ó. Jerusalém, gente, fica sob controle internacional, beleza? Jerusalém fica sob controle internacional. Então seria ali, né, comandada pela ONU, pelos Estados Unidos, enfim. Agora, eu vou projetar aqui o mapa para vocês de como ficou oh, meu Deus, quase que cai. Como ficou a partilha, tá? A partilha dessa região, tá? Ó, tá vendo aí? Tá aparecendo aí agora para vocês. Todo mundo vendo? Comenta aí se vocês estão vendo. O mapa aparecendo aí na tela para vocês. Em laranja seria o Estado judeu. Em amarelo seria o Estado árabe. De certa forma, se a gente olhar, a ONU ela tentou ser o máximo possível justa. Por quê? Porque se você olhar, a ONU ela poderia ter dividido o lado A e lado B. Poderia ter dividido norte e sul, leste ou oeste. Ela poderia ter dividido em dois lados, entende? Um lado é árabe e um lado é judeu. Só que, por exemplo, se os judeus ficassem com o norte, eles não teriam acesso ao Egito. Se os judeus ficassem com o sul e não ficassem com o norte, os palestinos não teriam acesso ao Egito. Tá? Não teriam acesso ao Jordão, enfim. Se dividissem em leste-oeste, você concorda comigo, analisando o mapa aí friamente, que alguém não teria saída para o Mediterrâneo, não teria saída para o mar. E isso é muito negativo. Então, a divisão do território, se você olhar aí, é uma divisão que ela dá mais territórios para os judeus, né, em termos de porcentagem mesmo, mas ela tenta fazer com que os dois tenham saída para o mar Mediterrâneo, tenham contato com o Egito, tenham contato com o Jordão, façam fronteira com a Síria, com o Líbano e por aí vai. Beleza? Você consegue perceber isso? Volta para cá então. Show. Mas de qualquer forma, os árabes não aceitam. Israel vai ser formado em 1948 e assim que é formado, os países árabes que não reconhecem a independência de Israel, Egito, Síria, Líbano, Jordânia, Iraque, vão atacar Israel na chamada Guerra de Formação de Israel, que começa ali em 1948 e vai terminar em 1949. E quando o assunto é Palestina, todos os conflitos que ocorrem ali na Palestina envolvendo Israel, a gente vai ter a vitória de Israel. Muito se fala que Israel estava muito enfraquecido naquele momento, o que não é tão bem verdade, tá, gente? Lembra daquela milícia Haganah, né? Haganah, que vai formar ali a FDI de Israel, que eu falei na aula passada? São 35 mil soldados só da Haganah, só de uma milícia. Né? As outras duas, juntando as mais radicais, né, geram ali cerca de 3.500 soldados. Então, assim, Israel, naquele contexto, vai receber um apoio indireto dos Estados Unidos, não recebe um apoio direto, esse apoio direto ele só é mais pra frente, vai oficialmente ali na Guerra do Yom Kippur, mas recebe um apoio indireto de Israel, e Israel vai vencer essa guerra. E lembrando, Israel vai ser muito atacado, né, gente? O Egito vai bombardear Tel Aviv, né? Os caras vão invadir de todas as regiões possíveis. Mesmo assim, Israel consegue ainda vencer essa guerra. E essa guerra prejudica um único e específico grupo, que eram os palestinos. Os palestinos, gente, vão
fugir ali por conta do conflito ou por medo de ficarem submissos aos judeus, né, receberem qualquer tipo de punição, são 700 mil palestinos fugindo. E aí esses caras vão fugir para onde? Iraque, Líbano, Síria, Egito, vão se espalhar. Né? Vai 50 mil para cá, vai 70 mil para cá, vai 100 mil para cá, vai 200, e aí se espalham esses caras. E aí, por conta dessa fuga, quem mais fica prejudicado são os palestinos, que desde a formação do Estado de Israel, eles meio que perdem um território oficial. Eles deixam de ter um território oficial. Eles não têm um território oficial. Deu para entender? Inclusive, a ponto da ONU criar a Resolução 194, que determinava que Israel tinha que indenizar os palestinos que fugiram e aceitá-los de volta no seu território. Né? E aí Israel não aceita, inclusive, no seu território e não vai indenizar. Após essa guerra de 1949, conta em mais alguns anos e a gente tem a guerra do Suez. Essa guerra, gente, não é na Palestina, tá? Não é na Palestina. Ela é uma guerra que ocorre no Egito, beleza? E aí eu vou mostrar o mapa para vocês. Deixa eu ver se tá tudo ok com a imagem. Tá tudo fluindo, gente? Tudo certinho? Beleza, tranquilo. Vamos embora. Eu vou mostrar o mapa para vocês, para você entender o que é essa guerra do Suez, tá? Calma aí. Beleza. Pá. Esse mapa aí tá te mostrando o Egito e tá te mostrando um cortezinho no meio. Tá vendo esse cortezinho no meio? Esse cortezinho no meio, gente, é chamado de Canal de Suez. Ele foi criado e ele era, por muito tempo, pertencente à Inglaterra. Principalmente Inglaterra e França eram um dos maiores acionistas ali que desenvolveram o canal de Suez. Esse canal, ele é um canal artificial, ele foi criado, tá? Ali. E tudo isso porque existe, se você pensar, existe o continente africano. Eu vou projetar uma outra imagem aqui, peraí, do continente africano. Existe o continente africano e as embarcações, as mercadorias, elas precisavam fazer isso que a gente chama de périplo africano, essa viagem ali de circunnavegação da África para chegar no Oriente. Ou seja, quando se cria o canal de Suez, vou voltar aqui para o canal de Suez. Quando se cria o canal de Suez, o que acontece? O canal de Suez, ele gera uma aproximação do comércio. Então vou até anotar aqui, ó, que o canal de Suez, ele aproxima o comércio. E eu não sei se você já consegue perceber o porquê, mas porque basicamente a mercadoria ela sai ali do mar Mediterrâneo e ela já chega direto no Oriente. Ela já desce, né, ali por dentro da África e já chega em outro oceano mais abaixo. Tá percebendo isso? Ou seja, esse canal de Suez, inclusive, teve um tempo atrás, volta pra cá, que rolou, gente, rolou nesse canal de Suez do navio, vocês lembram do navio ficar atravessado no canal de Suez? Isso foi um pânico absurdo, porque cerca de 10% da mercadoria do mundo, dos produtos do mundo, passam pelo canal de Suez. Então o mundo é muito dependente do canal de Suez. Tanto é que quando esse navio ficou encalhado, as navegações precisaram refazer a navegação da expansão marítima lá do século XV. Olha só que doideira. Então o canal de Suez ele resolucionou muito problema. Só que por que ocorre essa guerra do Suez em 1956? Existe um cara que vai se tornar uma das grandes lideranças árabes para combater Israel. Muitos árabes, inclusive, acreditavam que ele era a grande referência para combater Israel, que ele era o cara ali, o único possível de bater de frente, chamado de Gamal Abdel Nasser. Ele era o presidente do Egito e ele vai impulsionar o nacionalismo árabe muito forte. Ele vai impulsionar o nacionalismo árabe muito forte. E aí o que ele faz? Olha só o que ele faz. Ele pega e nacionaliza o canal de Suez. Por quê? Esse canal de Suez ele era propriedade da França e da Inglaterra. As duas eram as maiores acionistas que desenvolveram o canal de Suez. Ele pega e nacionaliza o canal de Suez. Por quê? Como o canal de Suez está no Egito, o que é nacionalizar o canal de Suez? É fazer com que esse canal de Suez agora passe a fazer parte do Egito. E aí ele envia tropas
aqui para a fronteira de Israel. Aí olha só que doideira. Israel se sente desafiado, a Inglaterra e a França estão extremamente irritadas por conta da nacionalização do Canal de Suez, porque elas estavam perdendo ali influência, perdendo dinheiro, né? Enfim. E aí, gente, esse Egito, ele fala o seguinte: rola uma ameaça de Israel, Inglaterra e França invadirem o Egito, só que aí quem aparece? União Soviética. Aí, se você entende um pouquinho de história, você já está entendendo que aqui o contexto é de Guerra Fria. E que na Guerra Fria a gente tem dois países rivalizando, Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. E aí, lembra daquela questão que eu falei da mudança da geopolítica internacional? Antes a gente falava muito de Inglaterra. Agora, quem está jogando o jogo, quem está dominando a política internacional no século XX, eram Estados Unidos e a União Soviética. E aí, a União Soviética apoia o Egito, Israel, França e Inglaterra vão pedir apoio de quem? Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, não vou apoiar. Por quê? Gente, os Estados Unidos fala, se eu apoiar vocês a tentar invadir Egito e tal, a gente vai gerar, som tá ok? Uma terceira guerra mundial por conta do Canal de Suez. Tô fora! Out! Estados Unidos, out, tô fora! Esquece! Você tá louco! Vocês são malucos! Acabei de sair de uma guerra, vou entrar em outra. Eu sou louco não, gente. Eu tenho consciência das coisas, muita por sinal. Então, os Estados Unidos fala assim, ó, não tem jeito, não vou participar disso aí não. E aí, isso vai ser ruim para Israel, porque inclusive essa guerra faz com que, por pressão dos Estados Unidos e da União Soviética, aqui ó, Israel vai ter que sair. Tá aqui um acento aqui, ó. Israel vai ter que sair, um tracinho aqui, Israel vai ter que sair da faixa de Gaza e do Sinai. Estados Unidos e União Soviética falam assim, sai da faixa de Gaza e do Sinai, não mandei tu fazer o que tu fez, tu querer broncar, sai agora. Beleza. Então, a Guerra do Suez não foi uma guerra assim muito direta mesmo, mas foi algo, de certa forma, ruim para Israel, porque Israel meio perdeu ali a expansão territorial que estava tendo. Só que aí, meu amigo, para a gente finalizar essa parte 2 da aula, o jogo começa a virar na Guerra dos 6 Dias. Presta atenção a partir de agora. A Guerra dos 6 Dias ocorre em 67. Você vê que Israel e os árabes ficam um tempo, 56, 67. Ficam um tempo ali de 11 anos só, né, aquele atritozinho, mas nada muito sério, nenhuma guerra, não recorrem à guerra. Só que na Conferência do Cairo, a Liga Árabe, que é formada com esses países que não concordam com a independência de Israel, fala assim, meu irmão, o nosso objetivo é destruir o Estado judeu. Eles falam isso abertamente na Conferência do Cairo, em 1964. E formam-se aqui a OLP, a Organização pela Libertação Palestina. A OLP tinha um braço armado chamado de Fatah. Provavelmente você já ouviu falar. Esse grupo do Fatah tinha um líder que era o chamado Yasser Arafat. Então a OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina, tinha um grupo, um braço armado chamado de Fatah, liderado pelo Yasser Arafat. Deixa eu ver se está tudo ok aqui com a imagem. Beleza, tá tudo show. E aí, gente, o que vai acontecer? Vamos voltar para cá. Basicamente, a gente vai ter essa Guerra dos 6 Dias, vou jogar o mapa aqui, ó, aumentando o território de Israel. Olha só isso aí no mapa. Olha o mapa, gente. Esse era o território que Israel tinha pela divisão. Esse era o marrom. Esse é o território judeu. O Estado judeu era esse marrom. Esse estado ali, essa parte em verde é o que Israel aumentou, ocupou por conta da Guerra dos 6 Dias.
Porque o que acontece? O presidente, o Gamal, o presidente do Egito, ele vai colocar algumas tropas, alguns navios e tal, posicionar algumas tropas, e Israel vai fazer o que eles alegam ser o ataque preventivo. O ataque para prevenir que não houvesse nenhum ataque. Tá? O ataque preventivo, porque segundo eles, algumas inteligências de Israel estavam detectando possíveis ataques. Israel vai jurar de pé junto que tinham certeza que iam atacá-los, e eles vão fazer um ataque preventivo, atacar antes de atacá-los. Só que esse ataque, gente, ele é uma destruição absurda. A força aérea israelense, eu vou pegar em números aqui, tá? Vai destruir em solo 309 dos 340 em solo aviões do Egito. Vai destroçar quase toda a força aérea dos sírios e dos jordanianos. E o que vai acontecer? As colinas de Golã, que eram da Síria, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, a Península do Sinai e Jerusalém. Lembra que Jerusalém era de controle internacional? Lembra que a faixa de Gaza e a Península do Sinai, Israel tinha que ter saído? Agora eles retomam tudo isso com a Guerra dos 6 Dias. Olha só, gente, o que... Eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Olha só o que... Deixa eu ver se eu... Só... Certo. Olha o que o ministro da defesa, o Moshe Dayan, vai falar quando ele entra em Jerusalém. Perto dos muros das lamentações, Dayan declarou: esta manhã, a FDI, lembra da FDI? Libertou Jerusalém. Nós reunimos a Jerusalém divididas. Retornamos aos lugares sagrados de Israel e voltamos com o objetivo de não sairmos nunca mais. A invasão ali sobre as colinas de Golã, na Síria, não era desejo do Dayan. O Dayan vai falar o seguinte, ó. Ele vai falar, do Dayan. Iniciamos a guerra com o objetivo de destruir a tropa egípcia e abrir o Estreito de Tirã. No caminho, assumimos a Cisjordânia. Não acho que seja possível abrir uma outra campanha contra a Síria. Se a ideia é entrar na Síria e mudar a fronteira para facilitar a vida dos assentamentos, sou contra. Em 9 de junho, eles invadem ali a Síria e ocupam as colinas do Golã, aumentando o território de Israel em uma porcentagem absurda, como vocês viram no mapa, e tomando conta de Jerusalém, que até então era de controle internacional. Gostou desse vídeo, gente? Ó, essa é a parte 2. Tem parte 3 ainda. Segura o teu coração. Espero que você tenha entendido tudo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. E vamos junto, galera. Terceira aula é a próxima. Tamo junto. Um abraço.